Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos lá? Abra uma apostila de vocês, por favor, na página de número 26, onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinema, a sétima arte. Bom, artes que se relacionam com várias linguagens e manifestações artísticas são chamadas de artes integradas. É o caso, por exemplo, das peças teatrais, das óperas, das histórias em quadrinhos, dos videogames, etc. Nesse sentido, podemos estabelecer relações entre as artes integradas e o campo expandido ou campo ampliado da arte, tá? O campo ampliado da arte é um território pós-modernismo, que é caracterizado pela ocupação de artistas em diferentes lugares, como por exemplo na arquitetura, paisagem, certo? Uma artista que se destacou muito nesse campo foi Rosalina Krauss. Na verdade, ela é teórica e professora de arte moderna e contemporânea e publicou vários artigos sobre arte moderna, tá? E ela alcançou esse destaque porque ela conhecia vários campos da arte. Ela conhecia pintura, escultura, fotografia, enfim, ela fazia parte do campo ampliado da arte, certo? Ou seja, eles transmitem, né? Eles estão ligados entre linguagens artísticas, articulando e explorando de diversos modos todas as suas possibilidades, todas as manifestações artísticas e interlinguagens. O cinema é um desses casos. Quando ocorreu no dia 28 de dezembro do ano de 1895 a primeira exibição pública em Paris de filmes feitos pelos irmãos Lumière, que vocês já conhecem, já ouviram falar, o mundo viu surgir um tipo de arte que não se limitava às artes visuais ou do corpo, nem mesmo às artes sonoras, especialmente depois do surgimento do cinema sonorizado, em 1927, com o cantor de jazz, tá? Considerado na história do cinema o primeiro filme falado e cantado. Antes disso, os filmes eram exibidos, mas não tinha som, certo? Esse foi o primeiro com som. E tinha lá em cima do palco, do lado da tela, né, no caso, tinha uma pessoa com piano, né, um artista, e ele ia tocando, né, de acordo com as imagens que iam passando. Para cada segundo de filme, são necessárias 24 fotografias para dar a sensação de movimento, tá? Então, cada uma delas é chamada de fotograma. Observe agora, por favor, os 3 fotogramas abaixo do filme O Garoto, dirigido por Charlie Chaplin, certo? Observaram? Olha lá, vamos observar as imagens, ok? Continuando. Devido então à dificuldade em definir de qual arte se trata o cinema, o crítico Ricciotto Canudo publicou em 1911 o Manifesto das Sete Artes, tá? Na Gazeta da Sétima Arte, jornal sobre cinema, fundado por ele, no qual apresentou os seguintes diagramas, como vocês podem ver aqui. Então eu tenho ali arquitetura, pintura e escultura, música, poesia e dança. É bem fácil, só um minuto. É bem fácil perceber que, no primeiro diagrama, ele colocou 6 artes: arquitetura, pintura e escultura, artes do espaço. Música, poesia e dança são artes do tempo. No segundo, ele as envolveu em um eclipse com setas indicadas a interação, a interação entre elas. No terceiro, acrescentou ainda a letra C ao centro, indicando que o cinema é a sétima arte que resulta dessa integração toda, de todo mundo junto. É igualmente fácil perceber que ele não incluiu em seu esquema o teatro, porque para ele trata-se de uma arte que também combina outras linguagens, tá? Vamos lá? Seguindo. Página de número 28 agora. O cinema, ele tem por base a linguagem audiovisual, porque é composta por elementos sonoros, visuais e pelas relações e variações entre os dois. Conheça os itens fundamentais para planejar e fazer um filme ou fazer um vídeo. O tema primeiro ou o argumento, certo? Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. O tema ou argumento é a apresentação escrita, tá? E sucinta de algo que gerará uma obra audiovisual. Aí depois a gente tem vários gêneros, pode ser de ação, anime,
aventura, comédia, comédia romântica, dramática, de ação, dança, documentário, drama e assim por diante. Aí eu vou ter depois o tipo, certo? O tipo pode ser de animação analógica ou animação digital. A ação real são com os atores. A ação real e animação, né? Então eu tenho atores e animação, como é o caso do filme que a gente viu que acabou de passar a figura aí do filme Roger Rabbit, certo? O título deve ser sempre muito claro, diretamente relacionado ao argumento e capaz de despertar o interesse, porque se o título não despertar interesse, ninguém vai querer assistir, né? A classificação indicativa agora indica qual é a faixa etária mínima recomendada para assistir a uma obra audiovisual, certo? Vamos lá. Cenas de violência, nudez ou drogas são polêmicas, pois há quem afirme que são prejudiciais ao desenvolvimento psicológico das crianças ou desrespeitosas com a infância, a adolescência e as diferentes fases da vida humana em geral. Contudo, desenhos animados como briga, né, com briga, violência, criança tomando xarope, uma droga, ou índios nus podem ser de identificação etária livre. Por essa razão, existe aqui no nosso país a classificação indicativa, coordenada por uma equipe vinculada ao Departamento de Políticas de Justiça do Brasil e que possui critérios para determinar se uma obra é indicada ou livre, ou para 10, 12, 14, 16 ou 18 anos. Caso um adolescente de 13 anos queira assistir a um filme indicado para 14 anos, aí os seus pais poderão autorizá-lo a vê-lo ou não, tá? É um critério da família, ok? Bom, seguindo, observe agora, é o que a gente vai fazer, tá? Observe agora as descrições das seguintes obras e assinale em que faixa etária você classificaria cada uma delas. É o nosso exercício da aula de hoje. A seguir, confira com seu professor ou professora, né? No caso sou eu, e veja se a sua classificação foi certa. Primeiro a gente tem aqui Tom e Jerry. É uma perseguição, né, do decidido gato Tom para capturar o astuto rato Jerry. Contém cenas de violência. Vocês sabem, toda criança assiste Tom e Jerry. Vocês acham que qual é a classificação indicativa aqui? Escrevam aí, por favor, junto comigo. Procurando Nemo. É um pai desesperado que sai em busca de seu filho, que foi capturado e preso em um aquário. Contém um transtorno psicológico. Qual é a classificação aqui? Vamos lá? A classificação que eu quero que vocês escrevam, se é livre ou se é 12 anos, assim por diante, tá? Branca de Neve agora. A rainha não admite que Branca de Neve seja mais bela do que ela. Contém, então, cena de envenenamento. Qual será a classificação? Mais abaixo. Documentos com tribos indígenas podem conter ou não cenas de nudez. Vocês acham que qual é a classificação? Próxima. O Rei Leão. É uma animação inspirada em Hamlet, tá? De William Shakespeare. Contém cena de morte. Rei Leão, né? Qual é a classificação? E Coraline, adoro Coraline. E Coraline e o Mundo Secreto? A criança encanta-se com uma família cujos integrantes possuem olhos de botões e moram no subsolo de sua casa. Contém cenas de terror. Qual será a classificação? Bob Esponja, o filme. Personagens aventuram-se para resgatar uma coroa roubada. Contém cenas de bullying. Será que é qual classificação? Escrevam, por favor. E Naruto? O filme do Naruto, vocês já assistiram? Bom, o esforço para resgatar a irmã sequestrada de sua namorada contém cenas de extrema violência. Então vamos lá. Voltando, a gente vai ver agora o que vocês escreveram. Tom e Jerry, o que vocês colocaram? Apesar de ter cenas, né, de violência, é livre. Procurando Nemo. Apesar de afetar o psicológico, como está escrito aqui, é livre. Branca de Neve, livre. Documentário sobre as tribos indígenas que tem nudez, é livre, tá? Rei Leão, que contém a cena de morte, livre. Coraline, que tem cenas de terror, livre. Bob Esponja, desculpa, ainda com cenas de bullying, livre. Naruto, filme, queira ou não,
classificaram para 12 anos. Olha só. Então, cada filme, cada animação, né, tem a sua classificação, segundo a gente segue as leis aqui do Brasil, tá? Deu para fazer, crianças? Crianças não, né? Adolescentes. Deu para fazer? Foi tranquilo? Então essa foi a nossa aula de hoje. A semana que vem eu volto e a gente vai falar um pouquinho mais sobre cinema. Muito obrigada pela paciência e um ótimo final de semana para vocês.